Eu sempre disse que meu avô era o tipo de homem que não precisava levantar a voz para ser ouvido. Bastava o modo como ele caminhava. Passos firmes, ombros retos, aquele silêncio disciplinado que parecia preencher qualquer ambiente com autoridade. Ele serviu 20 anos na Marinha e, mesmo depois de reformado, continuava acordando às 5 da manhã, passando o café com a mesma precisão de quem prepara uma missão. Quando eu era menina, achava graça da forma como ele chamava o carro de companheiro de serviço, um sedã azul marinho, reluzente mesmo com a pintura já gasta pelo sal do litoral. Ele o tratava com o mesmo respeito que tinha pelos uniformes. Eu via naquele carro algo que criança nenhuma entendia direito. Um símbolo de constância, de lealdade, de pertencimento a algo maior. Nas manhãs de domingo, quando ele me levava para o porto, o som do motor era uma canção antiga. O interior cheirava a couro e maresia, e o painel guardava pequenos arranhões que ele conhecia de cor, como se cada marca fosse um registro de batalha. Lembro-me de uma vez em que perguntei por que ele nunca trocava de carro. Ele respondeu apenas: "Porque este sabe quem eu sou." Aquela frase ficou comigo, mesmo anos depois, quando me tornei oficial da Marinha. Eu quis carregar dentro de mim o mesmo tipo de honra que fazia meu avô permanecer fiel a um carro velho, a um código, a uma bandeira. Quando entrei para a escola naval, ele foi o primeiro a aparecer no portão, fardado com o uniforme antigo que ainda guardava no armário. Chorou sem disfarçar, e naquele dia me entregou um pequeno chaveiro de metal com o emblema da âncora. "Leva isso contigo. Me promete que nunca vai esquecer que antes de ser militar, é humana." Foi o conselho mais valioso que já recebi. Anos depois, quando ele adoeceu, já frágil e com a voz entrecortada, chamou-me no quarto e apontou para o carro estacionado na garagem. "Quando eu não estiver mais aqui, ele é seu. Cuide dele como cuidaria de mim." Eu quis rir, dizer que era apenas um carro, mas algo na expressão dele me impediu. Os meses seguintes foram uma despedida lenta. Entre exames, idas ao hospital e dias em silêncio, o velho sargento foi se apagando aos poucos. No último dia, pediu que eu abrisse a gaveta do criado mudo. Havia uma carta, dobrada com precisão quase militar, e uma chave reserva do carro. "Só leia quando sentir que é o momento certo." Foram as últimas palavras dele. No funeral, o carro ficou parado diante da casa, coberto por uma fina camada de poeira. Meus tios e meu pai comentavam que deveriam vendê-lo, para não virar tralha. Eu, fardada e imóvel, apenas olhava para o capô e lembrava do som do motor e do cheiro de maresia. Nos meses que se seguiram, mantive o carro sob uma lona, lavando-o de tempos em tempos, como quem mantém viva uma lembrança. A cada vez que o limpava, sentia que o avô ainda estava por perto. Era como se o carro respirasse junto comigo. E de certo modo respirava. O estofado guardava o perfume dele, o rádio ainda sintonizava na mesma estação de música clássica que ele ouvia todas as tardes, e o banco do motorista conservava o molde do corpo que o ocupou por 20 anos. Meu pai nunca entendeu meu apego. Dizia que eu estava romantizando um pedaço de metal. Eu apenas sorria, porque não adiantava tentar explicar a alguém que via valor apenas no que tem preço. O carro não era metal, era memória. Era a lembrança de alguém que me ensinou a não abaixar a cabeça, a ser correta mesmo quando o mundo inteiro escolhe o atalho. Pouco antes de eu partir para uma missão de 6 meses fora do país, decidi revisar o veículo. Queria deixá-lo em ordem, como uma forma de honrar o avô. Troquei o óleo, lubrifiquei as portas, enchi os pneus e deixei o tanque cheio, como ele fazia antes de cada jornada. Meu pai observava da varanda, impaciente. "Por que tanto trabalho com esse carro? Vai acabar virando sucata." Eu apenas respondi: "Porque ele me representa." Não houve mais conversa. No dia em que viajei, deixei o carro estacionado no mesmo lugar onde o avô costumava estacionar, debaixo do pé de amendoeira. O sol batia no capô e o azul marinho parecia mais vivo do que nunca. Coloquei a carta dele no porta-luvas, sem abrir, como uma promessa de que voltaria para ler no tempo certo. Eu me despedi da casa, da família e do carro. Naquele momento, não sabia que estava me despedindo de muito mais do que isso. Durante a missão, longe do Brasil, eu pensava nele com frequência. Havia noites em que o barulho das ondas batendo no casco do navio me fazia lembrar das histórias que ele contava sobre o tempo de serviço, das tempestades enfrentadas, dos amigos perdidos
e das promessas feitas sob juramento de silêncio. Lembrava do olhar firme dele quando falava sobre a diferença entre servir e obedecer. Servir é escolha, obedecer é obrigação. Quando recebi a notícia da morte do avô, prometi a mim mesma que jamais permitiria que o nome dele fosse esquecido. E o carro, para mim, era o símbolo disso. Eu planejava restaurá-lo, talvez até exibi-lo em eventos da corporação como lembrança viva da geração que veio antes da minha. Voltei ao Brasil com esse propósito. Achava que finalmente teria tempo de cuidar do carro, da casa, das lembranças. Mas, antes mesmo de abrir o portão, algo me pareceu estranho. O som familiar do motor, que eu costumava ouvir quando o avô o ligava só para deixar o sangue circular, não ecoava mais. O espaço onde ele sempre ficava parecia maior, vazio, como se algo tivesse sido arrancado da alma da casa. Naquela tarde, olhei para o chão e vi marcas de pneus recentes. O coração apertou, mas eu quis acreditar que o carro estava em outro canto da garagem. Respirei fundo, empurrei a porta e entrei. Meu pai estava sentado à mesa, folheando um jornal, com o mesmo olhar frio de quem já esperava minha chegada. Minha mãe, inquieta, fingia arrumar as flores no vaso. Eu perguntei: "Cadê o carro do vô?" Ele não levantou os olhos. Só respondeu seco: "Vendi. Seu irmão precisava de 300 mil para o casamento. Supere isso." Por alguns segundos, achei que tinha ouvido errado, mas o silêncio que se seguiu foi tão pesado que me fez entender que não havia engano. O carro, o legado, o símbolo, a promessa, havia sido vendido. Sem me consultar, sem remorso. Meu avô ainda não tinha nem completado 1 ano de falecido, e o presente que ele me deixara foi transformado em dinheiro para financiar uma festa. Eu não chorei. Militares não choram na frente de quem nos desrespeita. Aprendi isso cedo. Mas dentro de mim algo se rompeu. Um estalo seco, irreversível. Saí da casa sem dizer nada, com a sensação de que o chão tinha desaparecido. A única lembrança física do homem que me ensinou o significado de honra agora estava nas mãos de um estranho. Naquela noite, sentei na beira da cama e segurei o chaveiro da âncora. O metal estava frio. Passei o polegar sobre o emblema e fechei os olhos. Foi quando percebi que a promessa dele ainda estava de pé. Eu só não sabia que forma tomaria. Algo me dizia que o carro não tinha ido embora de verdade, que o destino ainda guardava uma última conversa entre mim e o velho sargento. E eu estava prestes a descobrir isso. Aquela noite foi longa. Fiquei sentada na beira da cama, imóvel, com o uniforme ainda dobrado sobre a cadeira e o chaveiro da âncora preso entre os dedos. Eu tentava entender em que momento a linha da lealdade familiar tinha se rompido. Sempre acreditei que meu pai era um homem prático, frio, mas jamais desonesto. Cresci ouvindo dele que família é hierarquia, que o pai decide, o filho obedece. Talvez por isso eu tenha aprendido tão cedo a seguir ordens sem questionar. Mas naquele momento, olhando o vazio onde o carro do meu avô costumava estar, percebi que obedecer e respeitar não são a mesma coisa. Ele podia ser meu superior de sangue, mas não mais de honra. Passei a noite em claro. Lembrava de cada detalhe da garagem, do chão de cimento gasto, das marcas de óleo que meu avô chamava de cicatrizes de guerra. E agora, tudo tinha sido limpo, apagado. A ausência do carro era uma ferida aberta que sangrava em silêncio. Quando o dia amanheceu, ainda não tinha forças para confrontar ninguém. Fiz café, o mesmo que ele gostava, forte, sem açúcar, e deixei a xícara esfriar sozinha sobre a mesa. Às 7, meu irmão desceu as escadas com o celular na mão, sorrindo. Usava uma camisa nova, dessas que parecem caras demais para quem acabou de receber 300 mil de presente. Cumprimentou-me como se nada tivesse acontecido. "Pai me contou que você ficou chateada", disse, com um sorriso debochado. Mas olha, o carro era velho, e sinceramente, o vô não ia querer ver a gente brigando por isso. Fiquei olhando para ele em silêncio. Às vezes, o silêncio é o único uniforme que me protege. Ele continuou, sem perceber a gravidade do que dizia. Era só um carro. Você ainda pode visitar a concessionária, sei lá, tirar uma foto se quiser. Mas, sinceramente, precisa seguir em frente. O mundo não gira em torno de lembranças. Você tem razão, respondi. O mundo gira em torno do que cada um valoriza. E agora sei o que cada um de nós valoriza. Ele deu de ombros e saiu, assobiando.
como se tivesse acabado de vencer uma disputa invisível. Meu pai apareceu logo depois, já de terno, com um cheiro forte de colônia misturado ao de café. Não quero drama, entendeu? Disse, antes mesmo de eu abrir a boca. Você estava fora. A decisão foi minha. O carro era um bem da família. E eu fiz o que precisava ser feito. Seu irmão está se casando. E a gente tinha que ajudar. Com o que o vô deixou para mim? Perguntei. Ele bufou, como se eu fosse uma criança teimosa. Deixou para a família. E eu sou a família. Você anda tempo demais entre militares. Acha que o mundo é feito de regulamento e patente. Mas aqui é vida real. Aquelas palavras bateram fundo. Vida real era o que ele chamava de oportunismo. Respirei fundo e disse apenas: na vida real, também existe algo chamado respeito. E você acabou de vendê-lo. Subi pro quarto sem ouvir a resposta. Fechei a porta e sentei na cama, tentando não pensar. Havia algo dentro de mim que não era raiva. Era uma mistura de vergonha e impotência. Eu, que comandava equipes, que coordenava operações, que enfrentava o mar aberto e tempestades, não conseguia defender o legado de quem me ensinou tudo sobre honra. Peguei a mala que ainda estava semiaberta desde o desembarque. Entre os uniformes e os objetos pessoais, encontrei a carta do meu avô. Aquela que ele me mandara ler quando fosse o momento certo. O envelope estava levemente amarelado, mas intacto. Por um instante pensei em abri-lo, mas alguma coisa me impediu. Talvez medo do que eu pudesse encontrar. Talvez a sensação de que ainda havia algo que eu precisava descobrir antes. Saí de casa à tarde e fui até o quartel. Lá, o cheiro de graxa e metal sempre me acalmava. O som das vozes firmes e coordenadas me fazia lembrar que existia um lugar onde a palavra ainda tinha peso. Fiquei horas revisando relatórios antigos, tentando ocupar a mente, mas o pensamento voltava sempre para o carro. Aquele sedã não era apenas lembrança. Era uma parte do avô que ele havia me confiado, e agora estava nas mãos de desconhecidos. No fim do expediente, sentei sozinha no banco de trás do pátio e observei o pôr do sol refletindo no casco de um navio ancorado. Foi quando ouvi a voz da tenente Camila, colega e amiga de longa data. Você está com aquela cara de quem quer engolir o mundo e não pode, disse, sentando-se ao meu lado. Contei tudo, palavra por palavra. Ela ouviu em silêncio, o que, vindo dela, era um gesto de respeito. Quando terminei, ela disse apenas: seu avô te deixou mais do que um carro. Você só precisa entender o que é. Não entendi na hora, mas aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Nos dias seguintes, evitei voltar à casa dos meus pais. Respondi mensagens frias da minha mãe com o mesmo distanciamento que ela usava ao escrevê-las. O irmão postava fotos do noivado nas redes sociais, sorrindo diante de um carro importado, emprestado, enquanto eu evitava até abrir o aplicativo para não ver. Parecia que todos haviam combinado de apagar o avô das memórias. Uma semana depois, decidi ir até a concessionária. Não sabia por quê. Talvez uma necessidade de encerrar o ciclo, de ver com meus próprios olhos onde o carro estava. Quando cheguei, o vendedor me recebeu com aquela simpatia artificial de quem fala mais com o bolso do que com o coração. O veículo foi vendido no mesmo dia, senhora. Pagamento à vista, negócio rápido, disse, folheando papéis. Seu pai parecia muito decidido. E olha, foi um bom preço para um carro daquela idade. Poucos modelos desses ainda rodam. E o comprador? Perguntei. Um colecionador de Niterói, mas o carro ainda está aqui. Deve ser entregue amanhã. Por um momento, senti um alívio estranho. O carro ainda estava ali. Andei até o pátio dos fundos e o vi, coberto de poeira, mas intacto. A pintura azul refletia o céu da tarde, e as marcas do tempo estavam todas no lugar. Aproximei-me devagar, como se me aproximasse de alguém que dorme. Passei a mão no capô, e por um instante, juro que senti o calor das mãos do avô. O funcionário, ao perceber meu olhar, recuou. Se quiser, posso te deixar alguns minutos sozinha. Eu agradeci. Abri a porta. O banco do motorista ainda guardava o formato do corpo dele. O cheiro de couro misturado ao perfume amadeirado me fez fechar os olhos. Toquei o volante, e uma lembrança veio com força. O avô dirigindo em silêncio, o rádio tocando boleros antigos, e eu, criança, tentando acompanhar o ritmo das marchas. Foi ali, dentro daquele carro, que aprendi o valor do controle. Ele dizia: na estrada,
Quem manda é o vento, mas quem o enfrenta precisa saber quando acelerar e quando esperar. Quando abri o porta-luvas, esperava encontrar apenas o manual do veículo. Em vez disso, vi um pedaço de papel dobrado, com o brasão da Marinha no canto. Antes que eu pudesse pegá-lo, o vendedor apareceu à porta. Senhora, desculpe interromper, mas não posso permitir que retire nada do veículo. Está sob contrato de venda. Assenti, devolvi o papel e saí. Mas enquanto fechava a porta, notei que o papel estava lacrado com o nome do meu avô escrito em letra firme. Para minha neta. Voltei para casa com o coração acelerado. Aquela simples visão transformou tudo. Algo me dizia que o velho sargento tinha previsto o que aconteceria, que aquele carro guardava mais do que lembranças, guardava uma mensagem. Passei a noite imaginando o que poderia haver ali. Uma carta, uma confissão, talvez um segredo de família. O que quer que fosse, era dele, e era meu direito saber. No dia seguinte, meu pai me esperava na cozinha, como se pressentisse minha ida. Foi ver o carro? Perguntou, sem levantar os olhos do jornal. Fui. Então agora aceite e siga com sua vida. Não vou seguir até entender por que ele me deu aquilo. Ele deu uma risada curta. Porque você era a netinha preferida. Pronto, não complique as coisas. Olhei para ele e disse calmamente. Você acha que conhece o pai que teve? Eu conheci o homem que ele foi. Ele não respondeu, mas pela primeira vez, vi um lampejo de desconforto nos olhos dele. Subi para o quarto e abri o envelope que ainda guardava do avô. O primeiro, o que ele me dera antes de morrer. Dentro havia uma folha dobrada e uma frase simples escrita à mão. Se um dia te tirarem o que é teu por direito, procure o que deixei onde ninguém ousaria procurar. Foi o primeiro sinal claro de que nada daquilo era coincidência. E pela primeira vez em dias, eu senti algo diferente de tristeza. Senti propósito. O que eu ainda não sabia é que o telefone tocaria 2 dias depois. E do outro lado da linha, uma voz desconhecida diria as palavras que mudariam tudo. Senhora, seu avô deixou algo dentro do carro. É urgente. A senhora precisa vir aqui agora. A ligação aconteceu numa manhã abafada de terça-feira. Eu ainda estava na base, revisando relatórios de operação, quando o telefone vibrou no bolso do uniforme. A princípio, quase ignorei. O número era desconhecido, de um DDD que não reconheci, mas algo dentro de mim me obrigou a atender. Senhora, bom dia. Aqui é da concessionária Fênix, de Niterói. O seu número estava anexado a um documento dentro de um veículo vendido recentemente. O carro era um modelo antigo da Marinha. Um sedã azul, correto? Meu corpo inteiro gelou. Confirmei com a voz trêmula. Sim, era do meu avô. O atendente fez uma pausa, como quem escolhe as palavras. Há algo que acreditamos que lhe pertence. E a senhora precisa vir aqui pessoalmente. É importante. O modo como ele disse importante não soava como formalidade. Havia algo de grave, quase urgente. Pedi o endereço, agradeci e desliguei sem conseguir respirar direito. Senti o sangue latejar nas têmporas. Durante anos, minha vida girou em torno de protocolos e ordens. Sou treinada para manter a calma sob pressão. Mas nada me preparou para aquele tipo de alerta. Havia uma camada de significado que eu ainda não entendia, mas pressentia que o velho sargento tinha deixado um último recado. Peguei o carro oficial e dirigi até Niterói com o coração apertado. O trajeto parecia mais longo do que nunca. O trânsito fluía e parava em intervalos curtos. O som das buzinas misturado ao do rádio que eu mantinha desligado, porque qualquer ruído me irritava. No fundo, temia o que ia encontrar. A mente criava cenários. Um documento perdido, talvez uma carta esquecida. Mas por que o tom urgente? Por que não me ligaram antes da venda? Cheguei à concessionária perto das 11. O sol refletia nos vidros da fachada, e o letreiro metálico parecia zombar da ironia do nome. Fênix, o pássaro que renasce das cinzas. Entrei, me identifiquei e fui recebida por um homem de terno simples, cabelos grisalhos e expressão contida. A senhora é a neta do senhor Álvaro Mendes? Sim, sou eu. Ele respirou fundo. Seu avô foi um homem muito educado. Eu me lembro dele. Comprou o carro direto da frota da Marinha há mais de 20 anos. Trouxe aqui algumas vezes para revisão. Quando recebemos o veículo para revenda,
Notamos algo diferente. Diferente como? Perguntei. Parecia preparado. Havia compartimentos que não constavam no manual, partes que não eram de fábrica. E no porta-luvas, encontramos um envelope lacrado com o nome da senhora. Não quisemos abrir. Achei melhor avisar. O homem me conduziu até o fundo do galpão. O carro estava lá, parado sob uma luz fria, cercado por outros veículos novos, como um veterano entre recrutas. O azul marinho parecia mais escuro. A poeira acumulada tornava a pintura quase opaca. Por um instante, senti um nó na garganta. Aproximei-me devagar. Cada passo soava como uma lembrança. Toquei o capô e o metal estava morno. Ele está aqui desde a venda, explicou o atendente. O comprador atrasou a retirada. Sorte da senhora, não é? Abri a porta do motorista e entrei. O cheiro era o mesmo. Couro, maresia, nostalgia. O assento ainda guardava o molde do corpo do avô. Respirei fundo e senti o ar pesado, carregado de memórias. O funcionário me observava com respeito, mantendo distância. Abri o porta-luvas e lá estava o envelope. Pequeno, pardo, com o brasão da marinha impresso no canto e o nome escrito à mão. Para minha neta, quando o carro mudar de mãos. Por um momento, não consegui tocar. Aquilo parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Posso levar? Perguntei. É seu por direito, respondeu o homem. Só peço que assine este termo confirmando o recebimento. Assim ficamos tranquilos. Assinei sem ler as linhas pequenas. Peguei o envelope e o segurei como quem segura algo sagrado. No caminho de volta, o coração batia em um ritmo irregular. O envelope repousava no banco do passageiro, e a cada buraco da estrada eu sentia medo que ele se rasgasse, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o elo entre mim e o avô. Cheguei em casa já com o sol se pondo. Sentei-me à mesa, apaguei as luzes e fiquei apenas com a claridade alaranjada da janela. Coloquei o envelope à frente e fiquei olhando para ele por longos minutos, sem coragem de abrir. O selo estava levemente amarelado, mas intacto. Passei a unha por ele e ouvi o som seco do papel se soltando. Dentro havia 3 coisas: uma carta, uma pequena chave dourada e um pendrive preto com uma etiqueta colada, onde estava escrito à mão: confidencial, uso pessoal. O coração disparou. Peguei a carta primeiro. A caligrafia era firme, a mesma que eu via nas anotações do avô quando ele me ensinava a desmontar e montar o fuzil, anos atrás. Minha neta, se você está lendo isto, é porque o carro saiu de nossas mãos. Não se assuste, eu já previa que isso aconteceria. Alguns legados não sobrevivem à ganância, mas o verdadeiro valor de um homem ou de uma mulher está no que ele deixa guardado onde ninguém pode roubar. Dentro deste carro, há mais do que peças e lembranças. Há parte de uma história que não deve ser esquecida. A chave abrirá o compartimento que mantive oculto por 20 anos. Está onde o chão e o mar se encontram, o assoalho. E o que encontrar lá, cuide bem. É seu por direito e por merecimento. Com amor e fé, Álvaro Mendes. Larguei a carta com as mãos tremendo. O assoalho, murmurei, olhando ao redor como se o carro ainda estivesse na sala. Peguei a chave, examinei o formato. Pequena, simples, de metal envelhecido. Parecia mais simbólica do que prática. O pendrive, no entanto, pesava mais do que deveria para o tamanho. Coloquei tudo sobre a mesa e fiquei ali, imóvel, por longos minutos. A sensação era de estar em uma operação sigilosa, só que dessa vez o campo de batalha era emocional. Pensei em ligar para o pai, mas logo descartei a ideia. Ele nunca entenderia. Provavelmente acharia que era drama de militar sentimental. Eu precisava agir sozinha, do jeito que meu avô esperaria que eu fizesse. Voltei à concessionária no dia seguinte, bem cedo. O mesmo funcionário me recebeu com surpresa. A senhora esqueceu algo? Preciso ver o carro novamente. Só por alguns minutos. Ele hesitou, mas acabou cedendo. Tudo bem, mas tenha cuidado. Ainda está sob contrato. Entrei no carro e fechei a porta. O silêncio lá dentro era quase sagrado. Passei as mãos pelo tapete do assoalho e notei algo diferente. Um leve ressalto sob o carpete, perto dos pedais. Puxei devagar e senti o som metálico de algo arranhando. Ajoelhei-me, removi o tapete com cuidado e vi uma pequena tampa de ferro, com um encaixe circular, exatamente do tamanho da chave dourada.
Meu corpo inteiro arrepiou. Encaixei a chave. Girei. Ouvi um clique seco, e a tampa se abriu revelando um compartimento de metal protegido por um envelope grosso de plástico. Dentro, uma pequena caixa retangular envolta em tecido naval. Peguei-a nas mãos com cuidado. Era pesada, fria. Na tampa, o brasão da Marinha novamente e uma inscrição gravada. Confidencial, 1986. Fechei o compartimento, recoloquei tudo no lugar e saí discretamente. O funcionário nem percebeu. Guardei a caixa dentro da bolsa e fui direto para casa. Lá, fechei portas e janelas. Sentei no chão e a abri. Dentro havia documentos, medalhas e várias fotografias antigas. Algumas mostravam meu avô fardado ao lado de homens que reconheci de fotos oficiais da Marinha. Oficiais de alto escalão, até mesmo um almirante que havia sido manchete em escândalos da época. Entre os papéis, uma escritura, com meu nome. Data recente, 3 meses antes da morte dele. Meu coração disparou. Peguei o pendrive e o conectei ao computador. Havia apenas um arquivo, nomeado Diário de Serviço OMP4. Dei play. A tela exibiu o rosto do meu avô, mais velho, mais lúcido. Ele olhava fixamente para a câmera. Se você está assistindo a isso, é porque fez o que eu pedi. Soube esperar e agiu com cabeça. Não confie no seu pai. Ele perdeu o rumo há muito tempo. Essa gravação é a prova de que nem tudo que herdamos vem do sangue. Às vezes, vem do silêncio e do caráter. Você encontrará junto desta mensagem os documentos de uma propriedade que pertence à família há décadas. Está no seu nome agora. Proteja-a. Ela é parte da nossa história. E se um dia alguém te tirar o que é seu, lembre-se, a verdadeira herança é saber quando calar e quando agir. A voz dele era calma, firme, como se estivesse ali na sala comigo. Quando o vídeo terminou, fiquei paralisada. Tudo o que eu havia sentido, raiva, tristeza, impotência, se transformou em clareza. O velho sargento não havia apenas me deixado um carro, havia me deixado um mapa, um código de honra, e, ao que tudo indicava, uma herança que meu pai nunca soube existir. Passei o resto da noite em silêncio, ouvindo o eco da voz dele dentro da cabeça. Não chorei, nem de alívio, nem de dor. Apenas senti uma estranha sensação de missão cumprida. Agora eu entendia o significado da frase que ele me dissera quando eu ainda era menina, olhando para o horizonte. O mar guarda segredos, mas devolve tudo a quem tem coragem de mergulhar. Eu acabara de mergulhar, e sabia que, dali em diante, o silêncio seria a minha arma mais poderosa. Naquela noite, o sono não veio. O rosto do meu avô no vídeo se repetia como uma projeção silenciosa dentro da minha mente. Os olhos fixos, a voz pausada, o tom de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Eu tinha assistido a gravação pelo menos 10 vezes. Cada palavra parecia ter sido escolhida com a precisão de quem planejou uma missão secreta. Não confie no seu pai. A frase ecoava, ferindo. Nunca imaginei que ouviria aquilo da boca do homem que me ensinou a ser leal à família. Mas agora tudo fazia sentido. O desprezo do meu pai pelo carro, a pressa em vendê-lo, a frieza com que tratou o legado do próprio pai. Ele não tinha vendido apenas um carro. Tinha tentado apagar uma história. Fiquei ali, sentada no chão, cercada por papéis e lembranças, o som distante do mar entrando pela janela. Na pequena caixa que encontrei sob o assoalho, havia mais do que medalhas e fotos. Havia recibos, anotações e uma pasta com o selo da Capitania dos Portos, datada de 1986, o mesmo ano gravado na tampa metálica. Em letras pequenas, estava escrito Projeto Guaraci, confidencial. Não entendi o que aquilo significava. Tentei pesquisar o termo no sistema interno da Marinha, mas o acesso era restrito a nível superior. O nome, entretanto, não me saía da cabeça. O relógio marcava quase 2 da manhã quando decidi levantar. Guardei tudo em uma pasta preta e a escondi dentro do fundo falso da minha mala de viagem. O instinto militar falou mais alto. Proteger a informação era o primeiro passo. Na manhã seguinte, ainda sem ter dormido, fui ao quartel com o rosto pálido e os pensamentos em desalinho. Camila, minha colega, percebeu de imediato. Você não dormiu, né? Eu apenas balancei a cabeça. Ela me ofereceu café, e sem perguntar mais nada,
Ficou ao meu lado em silêncio. Às vezes, o silêncio é o maior gesto de amizade que alguém pode oferecer a um militar. Passei o dia cumprindo rotinas automáticas, como um corpo em movimento sem consciência. No intervalo do almoço, sentei na mureta que dá vista para o cais e tirei do bolso o chaveiro da âncora. O metal estava frio, pesado, e eu o girei entre os dedos, lembrando das palavras do avô. Quando te tirarem o que é teu por direito, procura o que deixei onde ninguém ousaria procurar. Foi exatamente isso que eu fiz, e encontrei mais do que esperava. Só não sabia o que fazer com aquilo agora. À tarde, recebi uma mensagem no celular. Precisamos conversar. É urgente. Pai. Ignorei. 4 chamadas perdidas se seguiram. Depois, uma mensagem de voz. Não sei o que você anda fazendo, mas pare agora. Tem coisas que não deve mexer. Apaguei sem ouvir até o fim. A sensação era de que ele sabia que eu tinha descoberto algo, ou talvez estivesse apenas blefando. Ainda assim, a coincidência me fez gelar. Quando deixei o quartel, já era noite. O céu estava encoberto e o ar cheirava a chuva. Ao chegar em casa, notei um envelope enfiado por baixo da porta. Sem remetente. Dentro, havia apenas uma cópia de um documento bancário. Uma movimentação de transferência de R$200 mil, feita por meu pai para o meu irmão, datada de 2 dias antes da venda do carro. No rodapé, uma anotação manuscrita. O restante ele pegou em espécie. Senti o estômago virar. Aquilo confirmava o que eu temia. A venda tinha sido apenas parte de algo maior. Ele não precisava vender o carro. Já tinha o dinheiro. Então por que fazê-lo? O que estava tentando esconder? Sentei-me na mesa com a pasta do avô aberta à minha frente. Tirei as folhas uma por uma, tentando montar o quebra-cabeça. Entre as fotos antigas, havia uma que me chamou a atenção. Meu avô em um cais, ao lado de 3 homens em uniforme. Ao fundo, um carro azul igual ao dele. Mas o detalhe mais curioso era o selo em um dos containers. Guaraci. A coincidência era impossível de ignorar. Decidi acessar o pendrive novamente. Havia uma segunda pasta escondida, protegida por senha. Usei as iniciais dele, o número de matrícula, datas de serviço, mas nada funcionava. Por fim, tentei algo simples. Âncora. O sistema destravou. Dentro, havia um único arquivo de texto, curto, datado de 2002. Projeto Guaraci. Missão encerrada. Ordem de sigilo mantida por 30 anos. Risco de vazamento identificado entre oficiais civis. Procedimento interno de proteção iniciado. Documento e registro transferidos à parte segura. Parte segura. Ele falava da caixa escondida sob o assoalho. Foi então que o telefone tocou novamente. Número desconhecido. Atendi com hesitação. Do outro lado, uma voz feminina, firme, com sotaque do Rio. É a Tenente Mendes? Sim. Quem fala? Sou Luciana, funcionária da Fênix. Fui instruída a ligar caso o comprador do veículo desistisse da retirada. Isso aconteceu hoje. O carro voltou oficialmente ao pátio. Só que há algo que preciso mostrar pessoalmente. A senhora pode vir amanhã cedo? Do que se trata? É sobre o compartimento no assoalho. Encontramos algo que o Sr. Álvaro mencionou em uma das revisões. E acredito que a senhora precisa ver. Desliguei com o coração disparado. Não contei a ninguém. Naquela noite, revisei cada detalhe da carta e do vídeo, procurando qualquer menção ao que mais poderia estar escondido. Dormi pouco e acordei antes do amanhecer. Cheguei à concessionária antes da abertura. Luciana me esperava no portão. Uniforme da empresa, olhar inquieto. Agradeço por vir. É melhor que falemos dentro. Caminhamos até o mesmo galpão onde o carro estava. Agora havia uma fita de isolamento em torno dele e um aviso de manutenção pendurado no retrovisor. Ontem, durante a limpeza, o rapaz da lavagem percebeu que o compartimento do assoalho tinha uma segunda camada de metal. Tentou puxar e... Bom, havia outro fundo falso. Lá dentro encontramos isso. Ela abriu uma pequena caixa de papelão e tirou um envelope de couro, selado com cera vermelha. Na frente, apenas uma palavra escrita à mão. Prova. Eu não abri, disse ela, mas parece antigo. Peguei o envelope com cuidado. O selo estava rachado nas bordas, mas ainda intacto. A textura era a mesma dos documentos do avô. Posso levar? Perguntei. Claro,
Mas antes há outra coisa. Ela estendeu uma folha de serviço assinada por meu pai. Ele esteve aqui ontem. Pediu para ver o carro novamente. Disse que precisava confirmar uma informação, mas o gerente não deixou. Olhei para a assinatura e o sangue gelou. Ele estava tentando recuperar o que perdeu. Voltei para casa em silêncio. Não liguei o rádio. Não respondi mensagens. Fechei todas as janelas e abri o envelope sobre a mesa. Dentro, havia 3 fotografias amareladas e uma cópia de um contrato datilografado. As fotos mostravam o avô ao lado de um grupo de militares em uma embarcação identificada como Navio Patrulha Guaraci. No verso, anotações curtas, datas, coordenadas. O contrato, porém, era algo completamente diferente. Tratava-se de uma cessão de uso de uma propriedade costeira, a mesma cujo registro estava em meu nome. O documento dizia que a área havia sido utilizada como ponto de apoio logístico da Marinha entre 1984 e 1986 e que a manutenção e guarda do local ficariam sob responsabilidade de Álvaro Mendes e descendência direta. O coração disparou. Aquela propriedade não era apenas uma lembrança. Era um ativo militar, uma relíquia histórica. E agora eu entendia por que o avô havia agido em segredo e por que meu pai queria apagar os rastros. Sentei-me, exausta. O peso da descoberta me esmagava. Aquilo não era mais um drama familiar. Era uma trama de silêncio e poder. O velho sargento tinha protegido algo valioso, talvez perigoso, e me deixara como guardiã, sem que eu tivesse escolhido isso. No meio daquela confusão, o telefone vibrou outra vez. Desta vez, era uma mensagem curta, sem remetente. Pare de mexer no que não entende. Último aviso. Apaguei sem pensar. Levantei, fechei a mala onde estavam os documentos e olhei para o espelho. O reflexo mostrava uma mulher cansada, mas com o mesmo olhar firme que meu avô tinha nas fotos. Eles acham que eu não entendo, murmurei. Mas fui treinada para entender até o silêncio. Foi ali, diante do espelho, que percebi. O verdadeiro inimigo não estava fora da família. Ele estava dentro. E se o meu avô me deixou as chaves de um segredo, eu não descansaria até descobrir o que exatamente ele tentou me proteger de ver. O telefone tocou mais uma vez, rompendo o silêncio. Era a mesma voz da funcionária da concessionária, agora trêmula. Senhora, desculpe, mas há outra coisa. Durante a limpeza, encontramos um bilhete colado sob o painel do carro. Está assinado com o nome do seu avô. E diz: se ela chegou até aqui, é porque está pronta. Foi quando percebi. Eu estava apenas no começo. Voltei à concessionária no dia seguinte, antes mesmo de o sol nascer. Não consegui esperar. A cabeça latejava de tanto pensar. O corpo parecia se mover por instinto. O bilhete que Luciana mencionara na ligação anterior martelava dentro da minha mente. Se ela chegou até aqui, é porque está pronta. O avô sempre teve esse jeito de falar em códigos, de deixar frases que pareciam simples, mas guardavam algo maior por trás. Quando eu era criança, ele me ensinava a decifrar mensagens em sinal de bandeiras, a entender o que não era dito. Dizia que o silêncio carrega mais verdade do que um discurso inteiro. E agora, morto, continuava me testando. O portão da concessionária ainda estava fechado quando cheguei. Esperei no carro, observando o movimento das primeiras luzes do galpão se acendendo. Quando Luciana apareceu, olhou-me com um misto de alívio e apreensão. Achei que não viria, disse. Depois do que aconteceu ontem, achei melhor vir cedo, respondi. Ela assentiu e me fez sinal para entrar. O ar dentro do galpão cheirava a óleo e metal frio. O carro azul continuava lá, agora com uma faixa vermelha no vidro e o aviso: retirada suspensa. Luciana segurava algo nas mãos, um envelope pardo, já amassado, com manchas de graxa nas bordas. Encontramos preso sob o painel, enrolado com fita adesiva. Estava protegido por uma camada de pano velho. Quando abrimos, vimos o nome da senhora e achamos melhor não mexer mais. Peguei o envelope, sentindo o peso leve, quase simbólico. Era o tipo de coisa que parece insignificante até o instante em que você entende o que carrega. O papel estava duro, envelhecido. A tinta do nome Marina, escrita com a caligrafia firme e inclinada do avô, já começava a desbotar. Sentei-me dentro do carro, fechei a porta
e fiquei sozinha por alguns segundos. O cheiro era o mesmo: couro, ferrugem, sal. Abri o envelope com cuidado. Dentro havia 4 folhas dobradas, uma foto e um cartão de identificação militar plastificado. As folhas eram cópias de relatórios de missão. No canto superior direito, lia-se: Projeto Guaraci, 1985. A mesma designação que eu já tinha encontrado na caixa escondida sob o assoalho. As mãos começaram a suar. Comecei a ler o primeiro relatório. Era assinado pelo meu avô, sargento de manutenção, e descrevia uma operação realizada na costa do Rio de Janeiro, envolvendo o transporte de materiais de origem estrangeira, apreendidos em alto mar. O texto era técnico, mas entre as linhas havia um tom de urgência, algo sobre divergência nas ordens de destino final das cargas. O segundo documento, datado 1 semana depois, continha anotações manuscritas em vermelho, possivelmente dele mesmo. Não há registro do descarregamento oficial. O material foi redirecionado. Não confio nas instruções do comando local. O terceiro relatório estava parcialmente rasgado. Lia-se apenas uma frase: entregue o pacote a AM se eu não voltar. AM. Álvaro Mendes. O próprio autor. Era como se o avô estivesse deixando instruções para si mesmo, ou talvez para alguém que compartilhasse suas iniciais. Por último, uma folha datilografada com carimbo da Capitania dos Portos informava o encerramento do projeto, citando motivos administrativos e perda de documentos originais. Nada mais. Era evidente que alguém quis encerrar o assunto. Peguei a foto. Mostrava 3 homens em uniforme da Marinha, todos de pé diante de uma embarcação com o nome Guaraci II, pintado na lateral. Um deles era o avô, os outros 2, desconhecidos. Atrás da foto, uma frase curta em sua caligrafia: nem tudo que afunda se perde. Por fim, o cartão plastificado trazia seu nome completo, matrícula e uma inscrição que nunca havia visto. Autorização de acesso, nível 3, material retido. A validade do cartão era de 1986. Ele havia guardado isso por quase 40 anos. Fechei os olhos e respirei fundo. Era como se ele tivesse deixado um mapa para mim. Um mapa feito de fragmentos de passado, carregado de mensagens encriptadas. Eu sabia que a palavra Guaraci tinha origem tupi e significava sol. E de repente, tudo fez sentido. O homem que passou metade da vida servindo no mar havia escondido sua verdade na terra, mas deu-lhe o nome do sol. Algo que nunca se esconde de fato. Luciana bateu na janela, me tirando do transe. Tudo bem aí dentro? Assenti e guardei o envelope na bolsa. Luciana, me diga uma coisa. Quando meu pai veio aqui ontem, o que exatamente ele perguntou? Ele queria saber se alguém tinha mexido no painel. E perguntou se o comprador poderia retirar o carro antes do prazo. E o que disseram a ele? O gerente negou. O veículo está bloqueado por auditoria. Há inconsistências na documentação. Inconsistências? Ela respirou fundo. Sim. O número de chassi não confere com o registro oficial do Detran. Há um dígito diferente, e isso pode indicar adulteração. Mas o estranho é que, na ficha original, o número está correto. Meu coração acelerou. O avô tinha feito algo proposital, alterado um detalhe do registro para que o carro jamais fosse rastreado facilmente. Aquilo explicava tudo. Antes de sair, pedi para fotografar os relatórios e anotações. Luciana hesitou, mas acabou permitindo. Por favor, não mencione que deixei, pediu. Prometi que não faria isso. No caminho de volta, a chuva começou, grossa, pesada, lavando o para-brisa como se quisesse apagar o que eu acabara de descobrir. O barulho das gotas contra o vidro se misturava ao som do meu próprio coração. Cada pedaço da história que surgia me empurrava para mais fundo, e eu já não sabia se queria continuar. Mas havia algo dentro de mim, um tipo de teimosia que herdei do avô, que não me deixava recuar. Cheguei em casa encharcada. Tirei o uniforme, fiz café e abri os documentos sobre a mesa, um por um. A chuva batia na janela como um metrônomo, marcando o ritmo das lembranças. Fiquei observando as letras, os carimbos, tentando montar a cronologia. Tudo apontava para os anos 80, um período em que meu pai ainda era jovem e estudava para ingressar na Marinha. Um sonho que ele abandonou depois de ser reprovado nos testes físicos. Ele nunca perdoou o pai por isso. Talvez ali estivesse a raiz de todo o ressentimento. De repente,
O som do telefone rompeu o silêncio. Era ele. O nome pai piscava na tela. Hesitei, mas atendi. Então é verdade. Ele disse sem cumprimentar. O quê? Você esteve lá. Pegou o envelope. Achou o que não devia. Por que não me contou sobre o projeto Guaraci? Perguntei. Porque não era da sua conta. Não era da minha conta ou você tinha medo do que eu descobriria? Não fale assim comigo, Marina. Há coisas que você não entende. O seu avô se envolveu em assuntos que não devia. E você, por orgulho, está cavando o passado que ele tentou enterrar. Ele não enterrou. Ele guardou. Para mim. Do outro lado da linha, silêncio. Longo. Depois uma respiração pesada. Se continuar com isso, vai acabar se arrependendo. Eu te avisei. A ligação caiu. Senti o corpo inteiro tremer. Não era medo. Era algo mais próximo da certeza. Certeza de que ele sabia de tudo, mas tentou apagar as provas. Agora estava desesperado. Guardei o envelope dentro da mala novamente e fechei com cadeado. Na gaveta, escondi as cópias dos relatórios. As horas seguintes foram lentas. Fiquei em casa, ouvindo a chuva, observando as sombras se moverem pelas paredes. Por volta das 9 da noite, alguém bateu na porta. 3 toques firmes. Esperei alguns segundos. Depois me aproximei devagar. Quem é? Nenhuma resposta. Quando olhei pelo olho mágico, não havia ninguém. Apenas uma pasta preta deixada diante da porta, encharcada de chuva. Peguei-a com cautela. Dentro, havia uma folha impressa com uma única frase. Ele mentiu para todos nós. O papel não tinha assinatura, nem marca d'água, mas junto dele havia uma cópia plastificada da escritura da propriedade litorânea, a mesma que estava em meu nome. No rodapé, um selo de autenticação da Marinha. Fiquei ali, parada, sentindo o chão se afastar sob os pés. O peso do legado se tornava mais denso a cada descoberta. E quanto mais eu tentava entender, mais percebia que meu avô não havia me deixado apenas uma herança. Havia me deixado uma missão. Olhei pela janela. A chuva cessava devagar, e o som distante do mar ecoava como um lembrete. Peguei o chaveiro da âncora e o segurei com força. Se eu cheguei até aqui, é porque estou pronta, murmurei, e pela primeira vez senti que realmente estava. A madrugada passou arrastada, e o som do mar distante parecia vir de dentro da minha cabeça. A frase do bilhete que deixaram na porta, "Ele mentiu para todos nós", ecoava como um sinal de que eu tinha atravessado uma fronteira invisível, da curiosidade para o perigo. Naquele ponto, eu já sabia que não era mais apenas sobre o carro ou o dinheiro do casamento do meu irmão. Era sobre algo maior, algo que o meu avô tentou proteger por toda a vida e que meu pai, de algum modo, tentou enterrar. Esperei o amanhecer sentada na varanda, com uma xícara de café frio nas mãos, observando o céu clarear devagar. Quando a primeira luz do dia tocou as folhas do jardim, eu soube o que precisava fazer. Peguei a mala com os documentos, vesti o uniforme de serviço e prendi o cabelo num coque firme. A imagem refletida no espelho me devolveu uma mulher exausta, mas decidida. Naquele instante, entendi o que o avô quis dizer quando repetia que a farda só tem peso quando é vestida com propósito. Peguei a estrada rumo ao litoral, onde ficava a antiga propriedade que agora estava registrada em meu nome. Eram quase 3 horas de viagem, cortando paisagens de mata e mar. O som constante das ondas ao longe misturava-se ao ruído do motor, e a cada curva, eu sentia como se me aproximasse não apenas de um lugar, mas de um passado que ainda pulsava. A casa do avô ficava num terreno discreto, afastado, com vista parcial para o mar. As paredes eram brancas, o telhado de cerâmica antiga, e o portão enferrujado rangia ao abrir. Havia cheiro de abandono, mas também de história. Eu não voltava ali desde o velório. Cada passo era um reencontro com lembranças adormecidas. O banco de madeira onde ele gostava de ler o jornal, a antena enferrujada que ele insistia em consertar sozinho, o velho mastro no quintal, onde ainda pendia uma bandeira desbotada. Deixei a mala sobre a mesa e comecei a explorar os cômodos. Tudo estava coberto por uma fina camada de poeira, mas organizado, típico dele. Na parede do corredor, um quadro emoldurava a fotografia de um grupo de marinheiros, a mesma imagem que eu havia encontrado no envelope escondido sob o painel do carro. Abaixo da foto, uma pequena inscrição gravada no metal: Navio Patrulha Guaraci,
1985. Abri cada armário. Procurei por sinais, por qualquer coisa que pudesse indicar onde o tal cofre mencionado nos documentos estaria. No escritório, uma estante cheia de livros de navegação e mapas. Foi ali que notei algo curioso. Um mapa do litoral fluminense com uma marcação em vermelho, um pequeno círculo desenhado sobre uma região de pedras próxima à enseada. Abaixo, uma anotação em letra firme. O cofre só abre com quem conhece o mar. Sentei-me na cadeira de couro e respirei fundo. O som do vento batendo nas janelas lembrava o assobio de um navio em manobra. A mente começou a costurar as peças. O compartimento sob o assoalho do carro era só o começo. O verdadeiro cofre estava em outro lugar. Talvez físico, talvez simbólico. Mas algo me dizia que aquele mapa era a chave. Antes de sair, fui até o quarto dele. Tudo permanecia como no dia em que partiu. A cama feita, o abajur com o vidro rachado, e sobre a cômoda, o porta-retrato com a foto dele e da minha avó. Ao lado, um pequeno relógio de bolso que eu nunca tinha visto. Peguei-o e o objeto fez um clique leve ao virar. Dentro, em vez de ponteiros, havia um papel dobrado em forma de triângulo. Desdobrei com cuidado. Era uma anotação curta, quase ilegível pelo tempo. Onde o sol se despede, a verdade repousa. Olhei pela janela, na direção do mar. O sol se punha do lado oeste da enseada, exatamente onde o círculo vermelho estava marcado no mapa. Dirigi até lá no fim da tarde, levando comigo a mala com os documentos, o pendrive e o relógio. O caminho era de terra batida, ladeado por coqueiros e mato alto. O cheiro de maresia se intensificava a cada metro. Quando o mar apareceu, percebi que o local era isolado, quase esquecido. Uma pequena faixa de areia terminava em rochas cobertas de musgo. E foi ali, entre as pedras, que vi algo improvável. Uma tampa metálica cravada no chão, quase imperceptível sob as algas secas. Ajoelhei-me e limpei a superfície com as mãos. O metal estava frio, enferrujado, mas no centro havia o mesmo brasão da marinha que eu vira em todos os documentos. O encaixe circular parecia familiar, o mesmo formato da pequena chave dourada que encontrei no envelope do carro. Encaixei-a e girei. O clique que ecoou foi abafado pelo som das ondas. A tampa se abriu revelando um espaço estreito, protegido por uma caixa de aço. Dentro, tudo estava seco, como se o tempo não tivesse passado. Havia uma pasta azul, uma pequena fita cassete e um envelope lacrado com cera vermelha. O coração batia descompassado. Peguei tudo com cuidado e me sentei sobre a rocha, olhando o mar se tingir de laranja. Abri primeiro a pasta. Dentro, relatórios, mapas, registros de embarque e várias cópias de telegramas cifrados. O nome do projeto aparecia repetidas vezes, sempre acompanhado de expressões como carga sensível, recurso não declarado e proteção estratégica. Algumas páginas estavam carimbadas com sigiloso. A fita cassete trazia uma etiqueta escrita à mão. Para a Marina, ouvir quando estiver pronta. Coloquei o gravador antigo que estava na mala, inseri a fita e dei play. A voz que saiu era rouca, envelhecida, mas inconfundível. Se você está ouvindo isso, é porque encontrou o cofre. Boa garota. Eu sabia que seguiria o instinto. Este projeto foi o maior erro e o maior segredo da minha carreira. Durante os anos 80, a Marinha recolheu artefatos de origem estrangeira que caíram no Atlântico. Não eram armas. Eram documentos, registros científicos, tecnologia que ninguém sabia decifrar. Fui designado para supervisionar o transporte e o descarte, mas algo me dizia que aquilo não devia desaparecer. Então, eu guardei uma parte, a parte que dizia respeito à verdade. O governo queria silêncio. Eu escolhi a memória. E agora, ela é sua responsabilidade. O som da fita falhou por alguns segundos e depois continuou. Não quero que faça nada impensado. Proteja o que está aí. Um dia, talvez, alguém venha tentar tomar isso de você. Pode ser sangue do seu sangue. Não hesite em se defender. E se te perguntarem por que guardou, diga o que sempre te ensinei. Porque a honra é a única coisa que não se vende. As lágrimas vieram silenciosas. O vento trazia o cheiro do mar, e eu podia jurar que sentia a presença dele ali,
observando. Fechei a caixa e voltei para o carro com as mãos trêmulas. Quando cheguei em casa, a noite já tinha caído. Esperei o corpo parar de tremer e liguei o computador. Coloquei o pendrive e comecei a cruzar as informações com os relatórios que encontrei no cofre. Tudo se encaixava. O projeto Guaraci havia sido uma operação secreta para o transporte de dados científicos vindos de embarcações estrangeiras. O avô guardou as provas para impedir que desaparecessem, e por algum motivo decidiu que eu deveria ser a guardiã final. Mas o que me deixou sem fôlego foi o documento no final da pasta. Uma carta assinada por ele e endereçada a mim, com data de 2 meses antes da morte. Marina, se chegou até aqui, é porque cumpriu a primeira parte do dever. O que está nas suas mãos não é ouro nem poder, é história, e há quem mate para controlá-la. Seu pai não entende isso. Ele acha que tudo se resume a dinheiro. Mas há segredos que não cabem em cofres. Cuide do legado, mesmo que precise se afastar de tudo. Um dia, o silêncio falará por você. A carta terminava com sua assinatura, e a mesma frase que eu já conhecia. O mar devolve tudo a quem tem coragem de mergulhar. Fechei o envelope e encostei a cabeça na parede. A casa estava silenciosa, mas a mente fervia. Eu finalmente entendia o peso do que tinha herdado. E também entendia que meu pai faria qualquer coisa para retomar o controle. O telefone vibrou sobre a mesa. Uma nova mensagem anônima. Ele está a caminho. Apertei o chaveiro da âncora na palma da mão, até sentir o metal cortar a pele. Olhei pela janela, o luar refletindo no mar, e sussurrei para mim mesma, como quem repete um juramento. Se ele vier, vai descobrir que o silêncio também sabe lutar. As horas seguintes foram longas demais para medirem ponteiros. Quando a mensagem anônima apareceu no celular, ele está a caminho. Algo dentro de mim se partiu e se alinhou ao mesmo tempo. O medo veio, sim, mas acompanhado de uma lucidez gelada. Havia em mim a calma de quem passou anos treinando para reagir sob pressão, mas também o desconforto de saber que o inimigo dessa vez não usava uniforme. Usei o tempo que tinha para esconder os documentos mais sensíveis dentro de uma mala metálica trancada, o mesmo tipo de container usado em missões para transporte de material classificado. Coloquei a mala sob o assoalho solto do guarda-roupa e cobri com roupas dobradas. A campainha tocou poucos minutos depois. 3 vezes. Compassadas. Sem pressa. Eu reconheceria aquele ritmo em qualquer lugar. Abri a porta e ele estava lá. Meu pai, de paletó, o rosto suado e o olhar endurecido. Trazia um sorriso tenso, como quem tenta simular cordialidade. "Podemos conversar?" perguntou. "Se veio buscar o que o senhor mesmo vendeu, economize palavras." Ele entrou sem pedir. Caminhou pela sala com os olhos de quem inspeciona um território hostil. Então era isso que o velho planejava: esconder segredos militares dentro de um carro enferrujado e deixar para uma filha que nem entende no que está se metendo. "Eu entendo o suficiente para saber que o senhor mentiu para todos nós", respondi, "e que tentou apagar as pegadas dele antes que eu as encontrasse." Ele se virou bruscamente. "Não seja ingênua, Marina. Aquele projeto devia ter sido destruído. Seu avô era teimoso, e você herdou isso. Mas isso aqui," ele apontou para a mala encostada na parede, "pode acabar com muito mais do que o nome dele. Pode acabar com a nossa família inteira." "Família?" perguntei com ironia. "A mesma que vendeu o carro dele por 300 mil para financiar um casamento?" O rosto dele endureceu. "Eu fiz o que era necessário, e faria de novo." "É isso o que o senhor chama de necessidade? Roubar a memória de quem o criou? Memória não paga contas, filha. O mundo real não é feito de lembranças. Seu avô nunca entendeu isso. E por isso o senhor tentou enterrá-lo junto com o que ele sabia?" O silêncio que se seguiu pesou mais que qualquer grito. Ele desviou o olhar, e pela primeira vez vi algo que não era arrogância. Era medo. Medo de alguém que sabe que a verdade está prestes a emergir. "Você não faz ideia do que está lhe dando", murmurou. "Então me explique, porque eu tenho relatórios, fitas, documentos, e todos contam uma história diferente da que o senhor sempre me disse." Ele passou as mãos pelos cabelos, nervoso. "O projeto Guaraci foi uma falha, um erro político. Seu avô participou de uma operação para recuperar materiais que nunca deveriam ter sido trazidos à superfície. Houve ordens,
Disputas internas, subornos e mortes. Ele sabia demais. Por isso o mandaram para a reserva antes do tempo. E o senhor? Perguntei. O que o senhor sabia? Ele hesitou. Eu soube o suficiente para entender que, se aquela história viesse à tona, destruiria tudo. Eu passei anos tentando apagar cada rastro. Achei que, ao vender o carro, estava me livrando da última prova. Mas ele previu isso? Interrompi. Por isso me escolheu. Porque sabia que eu não ia vender o que não tem preço. Você acha que isso é nobreza? É burrice. A gente poderosa ainda viva que não quer que esse nome volte a circular. Você é militar. Devia entender o peso da palavra sigilo. Sigilo é proteção, não covardia. E se ele guardou isso, foi porque sabia que a verdade um dia precisaria respirar. Ele me encarou por um instante, e naquele olhar havia algo mais do que raiva. Havia vergonha, uma vergonha disfarçada de autoridade. Você não tem ideia do que ele fez para te proteger, nem do que eu fiz para proteger a mim mesmo. Então me diga, insisti. Mas ele não respondeu. Apenas andou até a janela e ficou olhando o mar, como se buscasse lá fora uma resposta que nunca veio. O vento moveu as cortinas, e por um instante o silêncio pareceu mais perigoso do que qualquer palavra. Depois de alguns minutos, ele se virou e disse: Você não devia ter aberto aquele cofre, e o senhor não devia ter vendido o carro. Então estamos quites, respondeu, antes de ir em direção à porta. Quando a porta se fechou, o ar ficou pesado. Senti o corpo relaxar só então, como se eu tivesse segurado a respiração o tempo todo. Mas a sensação não era de alívio, era de presságio. Eu sabia que ele não iria parar. E se o avô estava certo, o que eu tinha nas mãos não era apenas um segredo de família, era um registro histórico que podia comprometer pessoas de dentro da própria Marinha. Passei a noite relendo os relatórios. As palavras começaram a se encaixar em um padrão. Datas, locais, códigos de embarcação. Havia referências cruzadas a missões que eu reconhecia dos arquivos oficiais, mas que, de acordo com os registros públicos, nunca tinham existido. Era como olhar para uma sombra de algo que o tempo tentou apagar. Por volta das 3 da manhã, uma frase me chamou a atenção. Carga transferida para a base litorânea. Operação concluída. A data coincidia com o mesmo dia da anotação feita no diário eletrônico do avô, armazenado no pendrive. Comparei os números das embarcações e percebi que um deles aparecia novamente, Guaraci II. Isso significava que havia, sim, uma segunda embarcação, usada após a desativação da primeira. Uma parte da operação foi continuada em sigilo total. Peguei o pendrive e abri novamente o vídeo dele. Assisti outra vez aquele rosto firme, cansado, mas lúcido. Agora percebia detalhes que antes tinham passado despercebidos. O reflexo do mar nos olhos, o som distante de ondas, a bandeira tremulando atrás. Ele não havia gravado aquilo em casa, e sim na propriedade litorânea. A gravação terminava com uma frase cortada pelo chiado da fita. Se chegarem até você, siga o sinal do sol e procure o segundo cofre. O segundo cofre. O coração disparou. Eu achava que já tinha encontrado tudo, mas estava apenas na metade do caminho. Na manhã seguinte, voltei à enseada onde localizei o primeiro cofre. Levei comigo o mapa, a chave e o relógio de bolso. O sol ainda nascia quando percebi algo novo. Atrás da rocha onde estava o compartimento, havia uma estrutura antiga de concreto, quase coberta por vegetação. Ao limpar a entrada, encontrei uma pequena porta enferrujada, trancada com cadeado. O formato da fenda era idêntico ao da chave dourada. Girei-a e o barulho do metal destravando soou como um suspiro do passado. Dentro, um túnel curto levava a uma sala estreita, feita de pedra e cimento, com prateleiras cobertas de poeira. No centro, uma caixa de aço idêntica à anterior, mas maior. Abria com as mãos trêmulas. Dentro havia um maço de papéis, um caderno de anotações e um envelope com o brasão da Marinha. O título do documento: Relatório Confidencial, Comissão de Ética Militar, Caso Guaraci. Sentei-me no chão e comecei a ler. Era o registro de uma investigação interna que jamais foi publicada. O nome do meu avô aparecia listado entre os denunciantes, não entre os acusados. Ele havia tentado expor irregularidades no projeto,
contrabando, desvio de verba, uso indevido de material estrangeiro e, por isso, foi forçado à aposentadoria precoce. No fim do relatório, uma nota escrita à mão, assinada por ele. Se ler isso um dia, saberá que não lutei contra a Marinha, mas contra os homens que a mancharam. Fechei o documento e olhei em volta. O ar dentro daquela sala era pesado, quase solene. Cada partícula de poeira parecia carregada de história. Eu sentia o orgulho e a dor misturados, como se finalmente entendesse o preço que ele pagou por não trair os próprios princípios. Voltei para o carro já com o sol alto. No retrovisor, o reflexo do mar cintilava como uma medalha. Pela primeira vez, eu não chorava. Sentia uma paz estranha, como se parte do fardo tivesse se transformado em propósito. Quando cheguei à cidade, encontrei o portão de casa entreaberto. As luzes estavam acesas, embora eu tivesse apagado tudo ao sair. Entrei devagar, com a mão próxima à pistola. No chão, pedaços de vidro espalhados e um envelope sobre a mesa. Dentro, uma única folha. Ainda dá tempo de desistir. Pai, olhei em volta e percebi que a mala metálica estava intacta. Ele não havia conseguido o que queria. Peguei o papel, dobrei-o e o joguei no lixo. Então, sentei no sofá e fiquei olhando o vazio por longos minutos. A verdade estava ali, clara, indiscutível. O avô tinha sido o último homem honrado de uma linhagem que o tempo corrompeu. E agora, a responsabilidade de limpar o nome dele recaía sobre mim. Eu não sabia ainda como faria isso, mas sabia que o silêncio não bastava mais. O mar lá fora rugia com a força de uma tempestade distante. E dentro de mim, a mesma tempestade começava a se formar. Não de vingança, mas de justiça. Naquela noite, antes de dormir, escrevi no meu diário. Ele não morreu em vão, e eu não vou me calar. A madrugada que precedeu aquele dia foi de uma lucidez doentia. O corpo pedia sono, mas a mente insistia em permanecer desperta, repassando cada linha do relatório encontrado no segundo cofre. Eu agora tinha provas. Documentos oficiais, registros internos e a gravação do meu avô. Evidências incontestáveis de que ele havia sido vítima de um encobrimento. E mais, de que meu pai participara, direta ou indiretamente, da tentativa de apagar a própria história do homem que o criou. A cada página relida, sentia um misto de indignação e clareza. Aquele silêncio que me acompanhou desde o início não era apenas respeito pela memória do avô, era uma preparação. O silêncio é uma forma de mira. Só quem sabe calar na hora certa é capaz de atingir o alvo sem errar. Na manhã seguinte, decidi que não ia mais fugir. Peguei a farda, passei cada dobra com a precisão que ele me ensinou e olhei meu reflexo no espelho. O rosto cansado carregava algo novo. Não era raiva, era propósito. Antes de sair, guardei dentro da pasta preta apenas o essencial. Uma cópia do relatório, o pendrive e a carta do avô. O restante ficou trancado no cofre portátil, escondido sob o assoalho. O bilhete do meu pai ainda estava na lixeira, amassado, mas lá, um lembrete de que ele acreditava poder me intimidar. O dia estava cinza, o tipo de céu que antecede tempestades. Dirigi até a casa onde cresci, e cada quilômetro percorrido parecia um retorno a um campo minado de memórias. O portão estava aberto, e carros ocupavam toda a calçada. Aparentemente, preparavam o almoço de domingo que há meses eu me recusava a participar. Quando estacionei, notei rostos conhecidos atravessando o jardim. Tios, primos, vizinhos. A família inteira parecia reunida. E de propósito, meu pai sempre preferiu plateia. Ao entrar, o som das conversas cessou por um instante. A atenção se voltou para mim, e o silêncio se espalhou como um cheiro. Vi meu irmão ao fundo, com um sorriso tenso, a noiva ao lado, e no centro da sala, meu pai, segurando uma taça de vinho. "Olha quem resolveu aparecer", disse ele com um tom teatral. Finalmente se lembrou de que tem família. Fiquei parada na entrada. "Vim lembrar vocês de outra coisa. De onde vieram." Alguns olharam confusos. Outros baixaram os olhos. Ele manteve o sorriso. "Você ainda está nessa história do carro? Marina, já passou da hora de amadurecer." "Não vim falar de carro", respondi. "Vim falar de verdade." O ambiente ficou pesado. A mãe, que até então evitava qualquer conflito, tentou intervir. "Filha, não agora, por favor. Hoje é um dia especial."
É, mãe. Falei com calma. É o dia em que todos vão finalmente ouvir o que fingiram não ver. Abri a pasta e espalhei os documentos sobre a mesa. A folha superior trazia o timbre da Marinha e o carimbo de sigiloso. Meu pai empalideceu. Você ficou maluca? Murmurou avançando. Guarde isso agora. Maluca? O olhei firme. Ou lúcida demais? Este é o relatório que prova que o vô foi afastado porque tentou impedir uma operação ilegal. Ele denunciou oficiais que desviavam verba e ocultavam material estrangeiro. Foi calado, humilhado e substituído por alguém disposto a mentir. O nome desse substituto aparece aqui. Virei a página e coloquei o dedo sobre a assinatura no rodapé. O ar pareceu congelar. Era o nome dele. Meu pai deu um passo para trás, o rosto perdendo cor. Isso é falsificação, disse com voz trêmula. Não, é oficial. Está arquivado sob o mesmo número do projeto Guaraci. E mais, o senhor recebeu parte do dinheiro da operação como bônus disfarçado de rescisão antecipada. Você não sabe o que diz. Eu sei exatamente o que digo. E sei que o senhor tentou vender o carro para destruir as últimas provas, mas o vô foi mais esperto. Ele deixou tudo comigo. Tudo. O irmão levantou-se, irritado. Marina, chega. Você está arruinando o nome da família. Qual nome? O que vocês venderam por 300 mil? A noiva dele suspirou alto, e alguém deixou o copo cair. O pai tentou se recompor. Você acha que vai me expor? Que vai manchar minha reputação depois de tudo que eu construí? Eu sou conhecido, respeitado por quem não te conhece de verdade. Eu não quero destruir ninguém, pai. Só quero limpar o nome de quem nunca teve chance de se defender. Ele respirou fundo. E o que veio a seguir foi o olhar de um homem que percebeu que perdeu o controle. Se fizer isso, eu te deserdarei. Não precisa, respondi. Já fui deserdada quando venderam a única coisa que tinha valor. O silêncio foi quebrado por um som inesperado. Um dos tios, sempre calado, disse baixinho. Eu me lembro dessa história. O Álvaro tentou avisar. A gente achou que ele estava exagerando. Outros começaram a cochichar. Meu pai olhou em volta e percebeu que, pela primeira vez, não tinha o comando da narrativa. Ele sempre acreditou que quem fala mais vence, mas eu aprendi com o avô que o poder está em quem sabe o momento certo de dizer apenas o necessário. Peguei os papéis e guardei de volta na pasta. Não vim implorar por reconhecimento. Vim avisar. Estou reabrindo o caso. O Departamento Histórico da Marinha já recebeu cópias digitais dos documentos e do pendrive. O nome dele vai ser restaurado nos registros. E se o senhor quiser tentar impedir, vai ter que explicar por que tem sua assinatura em um relatório de fraude. O irmão riu, nervoso. Você acha que alguém vai te ouvir? Uma mulher sozinha contra todo o sistema? Não estou sozinha. Tenho a verdade. E ela grita mais alto do que vocês imaginam. A mãe chorava, calada, segurando o terço nas mãos. Eu quis abraçá-la, mas ela desviou o olhar. Talvez fosse medo, talvez culpa. Não insisti. Saí da casa sem olhar para trás. O ar do lado de fora era pesado, mas o vento do mar me atingiu como um soco de liberdade. Caminhei até o carro e sentei atrás do volante. Por alguns segundos, respirei fundo e deixei o silêncio me envolver. O telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Fez o que precisava. Agora proteja o que tem. LM. Luciana. Senti um arrepio. Ela estava certa. O mais difícil não era descobrir a verdade, era mantê-la viva. Dei partida e dirigi até a base naval. Entreguei pessoalmente uma cópia dos documentos à assessoria jurídica e pedi abertura de inquérito histórico. O capitão responsável olhou para mim com respeito. Você tem coragem, tenente. Isso vai incomodar muita gente. Que incômode, respondi. A história precisa voltar a respirar. Quando saí do prédio, o céu começava a abrir. O sol refletia no asfalto molhado, e por um instante, o brilho me cegou. Pensei no avô, no carro, no mar, nas frases enigmáticas, e percebi que tudo o que ele fez, cada segredo, cada silêncio, foi para me preparar para esse momento. À noite, parei na beira da praia. O vento batia forte, e o horizonte se perdia entre nuvens. Senti vontade de falar com ele, como fazia quando criança. Fechei os olhos e sussurrei. Cumpri minha parte, vô. Agora é a sua história que vai me guiar.
Deixei que o barulho das ondas apagasse as últimas palavras do dia. A tempestade havia passado, mas o mar ainda rugia. Era o som da verdade voltando à superfície, e dessa vez ninguém conseguiria afundá-la. O dia começou com um silêncio pesado que se estendia pela cidade inteira. Não havia gritos, não havia olhares acusadores, apenas o eco de uma verdade que, de repente, não podia mais ser ignorada. Eu permaneci em casa até o meio da manhã, olhando os documentos espalhados sobre a mesa, relendo cada linha, cada carimbo, cada assinatura. A ficha caiu devagar, como se o tempo tivesse finalmente decidido colocar tudo no lugar. O avô não havia deixado apenas um legado de memória, mas de justiça. E agora, cabe a mim cuidar disso. Recebi a primeira ligação da assessoria jurídica da Marinha, antes mesmo do café da manhã esfriar. Uma voz formal, mas firme, disse: Tenente Marina Mendes, os documentos que o Sr. Álvaro deixou, junto com a gravação, foram encaminhados ao Departamento de Investigação Histórica. Reconheceram a autenticidade de todos os arquivos. O nome do Sr. Álvaro será restaurado em todos os registros oficiais, e os responsáveis pelas tentativas de encobrimento serão notificados. A sensação de alívio veio em ondas, misturada com uma estranha calma. Por anos, o peso de carregar o segredo me havia consumido silenciosamente. Agora, a verdade se manifestava, clara e implacável. Respirei fundo e percebi que minha respiração, que estava presa há meses, finalmente se soltava. Decidi que precisava agir imediatamente. Levei o pendrive, a carta e as cópias dos relatórios até o escritório central da Marinha, solicitando que fossem arquivados em segurança e que cada documento fosse registrado oficialmente. Havia algo visceral em colocar cada registro sobre a mesa, sentir o peso físico do que meu avô havia guardado durante décadas. Cada papel era como um fragmento do próprio espírito dele, uma evidência viva do homem que se recusou a se curvar diante da ganância ou da mentira. Enquanto caminhava pelos corredores do prédio, percebi olhares curiosos. Alguns oficiais antigos, que haviam conhecido meu avô, cruzavam comigo com uma mistura de respeito e surpresa. Eles sabiam que, embora estivesse vestindo a farda, carregava comigo mais do que disciplina militar. Carregava a verdade de uma história que muitos tentaram enterrar. O dia seguiu com reuniões e protocolos. Cada assinatura, cada registro, cada carimbo era uma pequena vitória silenciosa. Mas no fundo, eu sabia que ainda havia terreno a ser percorrido. Meu pai, embora silenciado pela força da evidência, ainda permanecia como uma sombra na minha vida. Eu precisava lidar com ele de forma estratégica, sem ceder ao impulso emocional que por tanto tempo quase me consumiu. À tarde, fiz questão de visitar o local da propriedade litorânea. O cofre havia sido restaurado, limpo e protegido. O ar era pesado de história, e cada passo sobre a areia parecia reverberar com o eco do passado. Retirei os documentos, organizei-os com cuidado e senti algo que não sentia há muito tempo: controle. Pela primeira vez, não estava à mercê de decisões alheias. Cada passo era meu, cada escolha era minha. Ao retornar para casa, senti a necessidade de confrontar o pai mais uma vez. Ele estava sentado no escritório, com o rosto sério, tentando controlar a expressão de quem ainda acredita ter autoridade absoluta. Pai, comecei, firme. Você tentou apagar algo que não podia ser apagado. Agora, a verdade está em registros oficiais. O que você fez foi exposto, e não há volta. Ele respirou fundo. Você não entende. Tudo o que eu fiz foi para proteger a família. Proteger a família vendendo o que era sagrado? Silenciando a memória do seu próprio pai? Ele fechou os olhos por um instante, e quando os abriu, não havia mais arrogância, apenas cansaço e resignação. Eu não sabia o quanto ele tinha guardado. Achava que controlar o passado era suficiente. Mas você foi além. Sorri levemente. Não fui além. Apenas segui o que ele deixou. A verdade nunca precisou ser inventada, apenas reconhecida. A tensão entre nós dissolveu-se lentamente, mas não como perdão. Era mais uma compreensão silenciosa do que o tempo e a história realmente significam. Ele não disse nada mais. Eu não precisava de palavras. Cada um sabia onde estava o poder, e quem detinha a história de fato. Nos dias seguintes, organizei uma reunião familiar.
mas desta vez não para discussões. Convidei apenas aqueles que tinham direito de conhecer a história completa. Minha mãe, alguns tios e primos mais próximos, e meu irmão. Expliquei a eles cada documento, cada relatório, cada segredo revelado. Mostrei o pendrive, a pasta azul, os envelopes com carimbos da Marinha. Cada palavra era medida, cada frase carregava peso. Meu irmão tentou interromper, mas o olhar firme da farda que ainda vestia o calou. Ele percebeu, finalmente, que não se tratava de acusações pessoais, mas da preservação da memória do avô e do legado que ele confiara a mim. A noiva dele mordeu o lábio e permaneceu em silêncio, incapaz de contestar algo que não podia ser contestado. Minha mãe chorou baixinho, segurando minhas mãos. Ele confiou em você porque sabia que era justa. Eu apenas assenti, tentando absorver a magnitude daquele momento. Por anos pensei que a justiça e a honra eram conceitos abstratos, mas ali, naquele instante, percebi que elas podiam ser tangíveis, carregadas em documentos, registros e decisões firmes. Com o passar das semanas, todo o material foi registrado oficialmente. O nome do avô voltou aos registros históricos da Marinha, e seu legado finalmente foi reconhecido. A propriedade costeira foi catalogada como patrimônio familiar, protegido legalmente. Meu pai, silenciado pela força dos fatos, não teve escolha senão aceitar a exposição da verdade. Ele permaneceu em casa, mas havia uma distância nova entre nós, uma barreira que antes não existia. Não havia mais autoridade moral para ele. Agora havia apenas a consciência do erro. Na minha vida profissional, a notícia se espalhou discretamente. Oficiais antigos enviaram mensagens de reconhecimento. Colegas mais jovens admiraram a coragem de preservar o legado sem recorrer a brigas públicas. Cada mensagem, cada palavra de apoio reforçava a sensação de que o avô havia planejado, mesmo em silêncio, não fora em vão. Ao final, a sensação que me envolvia não era de vingança, mas de reparação. Eu havia restaurado a memória de quem merecia respeito, protegido documentos que poderiam ter sido perdidos para sempre, e colocado limites claros sobre quem tinha o direito de manipular a história da família. Sentei-me à noite na varanda, olhando o mar refletindo o luar, o mesmo que o avô havia olhado tantas vezes. Segurei o chaveiro da âncora e sussurrei: "Missão cumprida, avô. Sua história não será esquecida. E eu protegerei tudo que você confiou a mim." E pela primeira vez, em anos, senti que o peso da responsabilidade não esmagava mais meu peito. Ele se transformara em força, em propósito, e na certeza de que o legado do avô, finalmente, estava em mãos certas. O telefone tocou uma última vez naquela noite. Era Luciana, da concessionária. "Senhora, tudo certo agora? Posso fechar o processo?" Sorri, olhando para o mar. "Pode fechar. Mas não esqueça, algumas histórias precisam de guarda constante." Ela riu baixinho e desligou. O vento trouxe consigo o cheiro de maresia e liberdade. O silêncio da casa não era mais pesado, era acolhedor. A justiça não se fez com gritos, nem com confrontos agressivos, mas com paciência, inteligência e honra. Eu havia aprendido que a reparação verdadeira não é feita para os outros. É feita para aqueles que têm coragem de sustentar a própria história, sem medo do que pode surgir ao abrir os cofres do passado. E naquela noite, finalmente, dormi tranquila, sabendo que o legado estava seguro e que, a partir daquele momento, o meu próprio caminho seria definido pelo que construí e protegi, não pelo que me tentaram roubar. O dia amanheceu leve, com o sol refletindo na água da enseada próxima à minha casa, e um vento suave que parecia varrer o passado de uma vez por todas. Sentei-me na varanda, observando o movimento das ondas, e percebi que algo dentro de mim havia mudado. Aquelas semanas de descobertas, confrontos e revisões da história da minha família me haviam transformado. Eu não era mais a neta que se sentia traída ou desamparada. Era a guardiã do legado do meu avô, a responsável por honrar sua memória e proteger a verdade que ele havia deixado escondida com tanta intenção. A primeira tarefa da manhã foi revisar novamente todos os documentos, apenas para confirmar que nada havia sido perdido, que cada relatório, carta
e gravação estava protegido. Coloquei o pendrive em um compartimento à prova de acesso externo, organizei os papéis em pastas seladas e os guardei em um cofre portátil que eu mesma adquiri, reforçando a segurança com camadas de senhas e fechaduras metálicas. Cada medida parecia ritualística, quase sagrada. Era como se cada ação que eu tomasse, cada cuidado que aplicasse, mantivesse viva a presença do avô, seu olhar firme e sua confiança silenciosa. Decidi então abrir espaço para um contato mais próximo com aqueles que realmente precisavam saber da verdade. Convidei meu irmão e sua esposa para conversar. Meu pai, claro, não se apresentou. Eu sabia que não seria útil tentar confronto emocional direto novamente. O encontro foi marcado na antiga sala de reuniões da casa, agora limpa, organizada e silenciosa, sem testemunhas desnecessárias. Meu irmão entrou com ares de arrogância, ainda acreditando que podia manipular a situação, mas eu mantive o olhar firme. Vocês precisam ouvir a história completa. Comecei. Coloquei sobre a mesa o pendrive e a carta do avô. Tudo o que o carro, os cofres e os documentos contêm é a prova de que houve tentativas de ocultar fatos que jamais deveriam ter sido esquecidos. Meu avô fez sua parte, e eu fiz a minha ao descobrir e proteger isso. Meu irmão franziu o senho, mas antes que pudesse interromper, continuei. Vocês venderam o carro sem saber que ele continha parte de um legado, não apenas material, mas histórico. Cada ação que tomaram para se beneficiar do dinheiro foi registrada, documentada. A história não mente. Vocês foram descobertos. A noiva dele suspirou, e meu irmão desviou o olhar. Percebi finalmente que a consciência dele não era apenas medo de exposição. Havia vergonha, e isso era maior do que qualquer argumento que ele pudesse oferecer. Então, o que você pretende fazer agora? Perguntou ele, quase sussurrando. Proteger o legado do avô, restaurar sua história e garantir que a verdade seja preservada. Não estou interessada em vingança pessoal, mas em justiça histórica e familiar. Cada documento, cada gravação, cada registro agora tem um lugar seguro e ninguém poderá distorcê-los novamente. A conversa seguiu por horas. Expliquei cada relatório, cada carta, cada detalhe do projeto Guaraci, detalhando não apenas a operação em si, mas as intenções e os riscos que meu avô assumiu para proteger o que considerava correto. Cada palavra era medida, e percebi que meu irmão finalmente entendia que não era mais possível manipular fatos, que o tempo de esconder a verdade tinha acabado. Depois que eles saíram, respirei fundo e fechei a porta. O silêncio da casa agora era diferente. Não pesava mais. Era um silêncio de entendimento, de missão cumprida. Peguei a pasta azul, olhei para o pendrive e senti algo que não sentia há meses. Alívio misturado com uma estranha alegria. Eu sabia que carregava nas mãos mais do que provas. Carregava a honra e a memória de um homem que dedicou a vida inteira ao dever e à justiça, e que confiou em mim para proteger seu legado. Durante os dias seguintes, reorganizei meu tempo. Continuava cumprindo minhas obrigações militares, mas as horas livres eram dedicadas à preservação da história do avô. Digitalizei todos os documentos, organizei arquivos em diferentes locais de armazenamento seguro e criei uma linha de tempo detalhada que documentava cada evento, cada decisão, cada ação. Era como reconstruir um mapa do passado, e a cada página sentia-me mais conectada a ele. A cidade começou a perceber que algo havia mudado. Colegas, antigos oficiais e até alguns amigos de família começaram a me procurar discretamente, oferecendo ajuda e reconhecimento. Ninguém sabia exatamente o que eu havia feito, mas o respeito crescia, silencioso, palpável. Por meses, mantive contato apenas com quem precisava saber, mantendo o sigilo exigido pelo próprio avô. Cada elogio, cada palavra de reconhecimento era recebido com modéstia e silêncio. Eu não precisava de aplausos. Precisava que a verdade fosse preservada. No plano pessoal, comecei a sentir uma liberdade que há anos parecia inalcançável. O peso da manipulação paterna, das traições familiares, da necessidade de ceder e silenciar, desapareceu. Eu havia estabelecido limites claros, protegido o que importava e, ao mesmo tempo, restaurado a memória de quem realmente merecia respeito. Cada passo que dei foi tomado com consciência, e isso me trouxe uma paz que nunca havia sentido. Durante uma caminhada à beira-mar,
observando o sol refletir na água e ouvir o som constante das ondas, percebi que o que o avô me deixou não era apenas uma responsabilidade, mas um convite à maturidade emocional e à liderança silenciosa. Eu podia escolher o caminho da raiva, da vingança ou do ressentimento, mas escolhi a honra e a preservação da verdade. O mar, eterno e implacável, parecia aprovar minha decisão. Naquela tarde, sentei-me em frente à mesa de trabalho com o chaveiro da âncora nas mãos. Lembrei de todas as instruções que ele me deixou: onde procurar, o que confiar, quando calar e quando agir. Cada objeto, cada palavra, cada gesto carregava significado. Agora, compreendia que a verdadeira herança não estava nos cofres, nem nos relatórios, nem nos pendrives. Estava em mim. A confiança que ele depositou na neta, na jovem militar, na guardiã do legado, era a prova de que coragem e disciplina não se medem apenas no campo de batalha, mas também na vida cotidiana. O telefone tocou mais uma vez naquela noite. Desta vez, era Luciana, da concessionária. Senhora, tudo certo agora? Sim, respondi, com um sorriso que ninguém podia ver. O legado está seguro. Que bom ouvir isso. O Sr. Álvaro teria orgulho de você. A frase ecoou dentro de mim, e percebi que a missão havia sido cumprida. O peso que me carregava por anos havia se transformado em força, e a memória do avô finalmente repousava em segurança, protegida e reconhecida. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo a brisa do mar tocar meu rosto. Pela primeira vez em anos, não havia medo, raiva ou culpa. Havia apenas silêncio e paz. O silêncio que agora não era ausência, mas presença. Presença de honra, de verdade e de liberdade. Levantei-me, olhei para o horizonte e sussurrei, como se ele estivesse ali, ao meu lado. Missão cumprida, vô. O legado está salvo, e a história continuará viva. No fundo, sabia que aquilo não era apenas um encerramento, mas um renascimento. Renascimento da confiança em mim mesma, da minha capacidade de proteger a memória de quem não pode mais falar, e da certeza de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que se pode tirar dela, mas no que ela escolhe preservar. A noite avançou, e o céu se encheu de estrelas refletindo no mar. Cada ponto de luz parecia uma promessa silenciosa. A honra, quando mantida, nunca se perde. Eu podia finalmente dormir, sabendo que havia cumprido minha missão. E assim, entre o vento, o mar e as lembranças do avô, encerrei um ciclo que começou com traição, passou por revelações e confrontos, e terminou com a restauração da memória, da verdade e da minha própria paz. O legado dele não era apenas dele, agora era meu.